Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live para falar um pouco mais de liderança. Para você que está se desenvolvendo numa posição de líder e você quer se desenvolver na carreira, quer destravar a sua carreira, quer ir para um outro nível, esse é o lugar certo. Meu nome é Jorge Anjos e eu ajudo líderes, executores a desenvolverem a sua carreira e serem reconhecidos como líderes executivos dentro das suas companhias. E hoje nós vamos falar das 10 habilidades obrigatórias que um líder precisa ter para se desenvolver como um líder executivo e ser reconhecido como um líder executivo. Então, para você que está acessando a nossa live agora, encaminha essa live já para algum amigo, encaminha, porque pode ser muito útil. Existem habilidades que são muito importantes e de repente um amigo seu que trabalha junto com você, que também é líder, precisa se desenvolver, está com a carreira travada, aproveita essa oportunidade, encaminha e faz o bem aí para levar ele para vocês se desenvolverem juntos, ok? Agora, do que a gente vai falar? Quando a gente fala sobre liderança, liderança é muito amplo, né? Quando a gente fala em liderança, a primeira coisa que eu imagino é quando você tem aquelas aves, tem uma ave que vai na frente, todas as outras vão atrás, né? E naquele momento existe uma ave que é a líder daquele grupo. E todas elas vão atrás. Só que aquela liderança, ela se reveza. Ora é uma ave, ora é outra, só que todos eles estão sempre numa mesma direção. Por quê? Tá todo mundo muito conectado. Tá todo mundo muito conectado. E você, como líder, precisa trabalhar com a sua equipe de uma forma também muito conectada, para que vocês estejam sempre andando numa mesma direção, para que você seja muito efetivo na sua liderança. E também seja inspirador, para que as pessoas possam se inspirar na sua liderança. Só que quando você fala de uma liderança executiva, existe uma outra linha. Já é um segundo estágio, é uma evolução de uma liderança de executor. Uma liderança de um líder que olha para o time somente. O líder, quando ele passa a dominar o time, ele começa a entrar numa necessidade de um próximo passo de carreira. E você pode e deve se desenvolver como um líder executivo, que é o próximo passo. E como é que eu faço, Jorge, para poder chegar na liderança executiva? Como é que eu faço para atuar como líder executivo? Para isso, existe um conjunto de habilidades que você precisa ter e você precisa se desenvolver em todos esses pontos. Existem muitas habilidades necessárias e aqui eu estou listando as 10 principais habilidades que você precisa ter para se destacar como um líder executivo. Primeiro de tudo, essa nossa live, esse tema, ele não é um guia para você seguir. Eu falei assim, eu preciso me desenvolver nessas 10 habilidades e vou ser um líder de sucesso. São as 10 principais. Contudo, existem muitas outras habilidades que você pode e deve se desenvolver. Assim como a gente tem no método Liderança Objetiva, tem todas as habilidades, o passo a passo para que você possa se desenvolver como líder e chegar a esse topo, chegar a esse momento de maturidade como líder executivo. Você precisa olhar para muitos aspectos. Aqui nós vamos listar somente as 10 primeiras. E uma coisa também que isso aqui não é uma ordem de desenvolvimento. Pelo contrário, aqui você vai se desenvolver em todas elas. Em algumas, você pode estar mais maduro ou madura e você já está com um momento de bastante maturidade em algumas. Em outras, você precisa se desenvolver. Então, cada um tem um momento, cada um se desenvolve numa determinada velocidade e não existe certo, não existe errado. O que não existe é vida estável. Se você é um líder e você está olhando para a sua carreira nos últimos anos e se você olha do jeito que você é hoje, como você era há 3 anos atrás, se você não teve evolução, você não está com carreira estável. A sua carreira está em declínio. Porque enquanto estão todos evoluindo, a sua estabilidade quer dizer que você está
descendo, que você está em declínio. Então você precisa sempre estar em evolução, sempre estar conectado com profissionais da sua área. Então essa live vai trazer para você um conjunto de habilidades que nós vamos falar sobre cada uma delas. São as 10 principais habilidades para que você se torne um líder executivo, para que você assuma um cargo executivo, tá? Então não existe ordem de desenvolvimento. As habilidades são fundamentais e você tem que se desenvolver em todas elas. Agora, isso é uma oportunidade? Sim. Isso é uma oportunidade para você, porque não é em todo lugar que as pessoas falam numa live esse tipo de conteúdo que a gente vai falar aqui hoje. Eu criei esse canal, estou criando essa forma de comunicação e profissionais que estão em desenvolvimento de carreira vão poder consumir desse conteúdo gratuitamente. Está disponível no Instagram, vai estar disponível também no YouTube, no Facebook. Então nas plataformas você vai poder acessar e se desenvolver e acompanhar todas as lives que a gente vai fazer agora, a partir dessa semana aí. Toda semana a gente vai fazer pelo menos 2 lives trazendo algum conteúdo muito relevante para o seu dia. Então me segue, compartilha com quem você acha que precisa estar ouvindo esse tipo de conteúdo, que vocês crescem juntos. Existem algumas estatísticas muito interessantes que quando a gente decide alguma coisa, existe um percentual pequeno de fato da gente concluir. Mas quando a gente se compromete com outra pessoa, a chance passa de 90% da gente conseguir efetivamente concluir aquilo que a gente planejou. Então, se comprometa, não só comigo, mas se comprometa com algum amigo para que vocês possam andar juntos. E vocês conseguem se desenvolver e vocês conseguem, sem dúvida, ir muito mais longe. Tá bom? Então, vamos falar um pouco agora sobre algumas pessoas, tá? Que eu conheço. Eu trabalho já há mais de 20 anos no cargo de liderança e como líder executivo também já trabalho aproximadamente 5 anos. Vivo nesse mundo, já vivia nesse mundo antes, mas intitulado como líder executivo há 5 anos aproximadamente. E eu vejo algumas características de profissionais que atuaram junto comigo, atuaram antes de mim, amigos antigos que hoje atuam como executivos, e eles têm características muito importantes. Eu fiz uma coletânea, tanto de pessoas que eu admiro como líderes executivos, quanto pessoas que eu convivo, que chegaram até onde chegaram por conta de algumas habilidades. E é em cima dessas habilidades que a gente vai falar aqui. Agora, você pode estar falando também, Jorge, mas a minha empresa ela não me dá espaço para me desenvolver, não dá espaço para eu ser líder executivo. Bom, eu tenho duas notícias para você. Ou você não está se posicionando corretamente, ou você está no lugar que você não tem como crescer. E se você se posicionar assim como líder executivo hoje, o mercado está vendo. Está todo mundo vendo. Seus concorrentes estão vendo, seu cliente está vendo. Então, se posicionar como um executivo não é um estado que a empresa tem que te pedir. Pelo contrário, se você quer se desenvolver na carreira, você pode e deve se posicionar como líder executivo. Esse líder executivo, que é você, vai ser visto, notado e você vai ser convidado a participar de mesas que hoje você não está sendo convidado. Mas tudo por conta de posicionamento. Tudo por conta de postura, de como você enxerga as coisas e o que você precisa enxergar daqui por diante. Como você deve enxergar para frente. Por isso que eu falo muito do método liderança objetiva, que ajuda líderes a sair de posturas e posições de líderes executores e evoluírem a sua carreira para lideranças executivas. Dessa forma, absorvendo e conseguindo aproveitar oportunidades que aparecem que antes não apareciam para você. Tudo isso porque você vai mudar o olhar. E com isso a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa que as pessoas falam muito mas Jorge, eu não tenho muita habilidade para me desenvolver, eu não sou muito carismático ao falar. Olha, acredite, você pode ser a pessoa mais introvertida do mundo, mas você tem muita chance de ser um excelente líder. Uma vez eu
eu ouvi o Bernardinho falando, que é aquele técnico de vôlei super multicampeão, né? Ele foi campeão de tudo com a seleção masculina de vôlei. E ele diz o seguinte, que não existe que o dom, ele pode ser treinado. O dom, na verdade, é quando uma pessoa, um profissional, nasce e tem facilidade com aquele assunto, com aquele tema. Mas tudo é treinável. E tudo que é treinável, você pode evoluir. Tudo que é treinável, você pode chegar no nível de excelência. Assim como ele falava, eu gosto muito de citar, porque ele diz que ele era um jogador mediano, um jogador bom, mas ele não era um top talent. Mas ele treinava, ele era obstinado, ele era obcecado, ele observava tudo a ponto de se desenvolver de uma forma que hoje ele é um multicampeão que ele é. Então, com esse exemplo que eu quero que você fique nesse momento. Se você acha que não é para você, tira isso da sua cabeça. Primeiro momento, a gente tem que olhar sempre positivo, porque é com o seu olhar positivo que você anda para frente. E se você tem algum pensamento que talvez você não consiga, me segue que você vai ver que eu vou te passar dicas e dia após dia e você vai verificar que sim, é para você. Existem formas e existem fórmulas que você pode aplicar no dia a dia que você vai se desenvolver. E esse seu desenvolvimento vai abrir portas e você vai ver que você sim é capaz. Tudo existe uma forma. Se alguém já fez, eu posso fazer. E se eu já fiz, você também pode fazer. Ok? Estamos combinados? Então, abra a mente. Não existe objeções para ser um líder executivo. Basta você querer olhar para o destino correto e, principalmente, você modelar as pessoas com quem você quer se parecer. Você ter pessoas que você admira e que você quer chegar lá. Então, vamos que vamos. Vamos para esse próximo nível. Vamos desenvolver essas suas habilidades. E a gente vai falar agora das habilidades. E a primeira habilidade de um líder executivo é desenvolver novos líderes. Olha, talvez você seja um líder executor que esteja liderando seu time e acha que sem você, o time não anda. Talvez isso seja verdade, mas também isso seja uma culpa sua. Porque um líder executivo é aquele líder que resolve muitos problemas, que olha de uma forma sistemática para a empresa. Não olha somente o seu mundo, ele olha a forma como a empresa se relaciona internamente e o que ele precisa fazer para potencializar a empresa em todos os níveis, em todas as áreas, e se posiciona dessa forma. Se você olha para o seu time e não dá oportunidade para pessoas do seu time, você também não recebe essas oportunidades. Porque você pode ser importante para o seu time. E acaba que se você não formar novos líderes, para que eles te substituam, você não vai pegar oportunidades que estão passando talvez na sua frente e você nem está olhando, nem consegue perceber essas oportunidades. Então, fique muito atento quanto a isso. Oportunidades aparecem o tempo inteiro. E a oportunidade não é só o que o CEO da sua empresa ele fala para você. Não são só as informações que são passadas nas reuniões gerais que os diretores passam. As oportunidades surgem o tempo inteiro. Você pode enxergar oportunidades, empreender onde você está e fazer a diferença, se posicionar como líder executivo. Só que isso você só vai conseguir aproveitar os benefícios se você construir uma equipe capaz de deixar a lojinha funcionando enquanto você aproveita as oportunidades. Então fique atento muito sobre isso. A primeira habilidade imprescindível de um líder de sucesso, de um líder executivo de sucesso é formação de novos líderes. A segunda habilidade, eu gosto muito dela porque muita gente acha que isso é uma habilidade natural. A segunda habilidade é uma comunicação clara e objetiva.
E tem muita gente que acha que isso é uma habilidade natural. E não é. Não é. Se você estiver assistindo uma palestra de um palestrante profissional, você pode ter certeza que existe um roteiro para que ele possa engajar a plateia, para que ele possa engajar todo mundo que está seguindo ele. Então, um líder tem que ter uma comunicação clara e objetiva. Essa comunicação clara e objetiva, você tem que desenvolver essa habilidade. Mas, mais uma vez, você precisa saber o que falar e na hora que você deve falar. O método Liderança Objetiva te traz alguns roteiros sobre eles. Justamente porque existem profissionais que são muito introvertidos. Alguns perfis profissionais que são muito introvertidos. E a gente precisa desses profissionais. Todos os perfis são importantes para a gente. Em alguns momentos da sua carreira, da sua área ou do seu projeto, você precisa talvez de um perfil mais resolutivo. Talvez você esteja no momento que você precisa de um perfil muito mais com iniciativa. E outros perfis têm mais acabativa. Então, dependendo do momento, você vai precisar de um perfil diferente. Mas a comunicação, a sua comunicação precisa ser muito clara e objetiva. E essa clareza, ela se dá não só pela habilidade pessoal que a pessoa tem, mas existe sim um roteiro para que você possa comunicar de uma forma muito eficiente para as pessoas que te escutam. E essas pessoas são as pessoas que querem ouvir você, que precisam ouvir o seu direcionamento e precisam ouvir o seu feedback para que possam dar um próximo passo na carreira. Ok? E dessa forma, a gente tem a terceira habilidade, que para mim é uma habilidade muito sensível, que uma vez que eu sei falar de uma forma clara e objetiva com o meu time, eu tenho que saber essa terceira habilidade que eu preciso desenvolver, porque ele é fundamental para um líder executivo, que é a comunicação clara para cada nível que você estiver comunicando. Jorge, o que é isso? Quando você está falando com um operário do seu time, uma pessoa que vamos chamar de chão de fábrica, uma pessoa que é executora, seja ele um desenvolvedor de software, seja ele um atendente de supermercado, seja ele um técnico de enfermagem, um técnico de eletrônica, a pessoa que mete a mão na massa, você tem uma forma de lidar com essa pessoa e um vocabulário que você consegue tocar essas pessoas. Quando você está falando com um nível gerencial, você tem que falar de uma outra forma. E quando você está falando com um nível executivo, com o C-level da vida, você precisa de fato falar a língua deles. Não tem perfil mais impaciente do que os executivos. Por quê? Eles precisam resolver, eles precisam de agilidade, eles precisam ter soluções. E para ter soluções, eles precisam ter cenários para tomada de decisão. Quais são os cenários? Me conta os cenários. E aí você precisa ter tanto uma abordagem quanto uma linguagem específica para falar com cada perfil desse. Então, essa habilidade de, primeiro, identificar com quem você está falando, se enquadrar rapidamente e falar o vocabulário, falar a língua dessas pessoas, vai fazer total diferença para que você seja eficiente e efetivo na sua comunicação com as pessoas do seu time. A quarta habilidade, e para mim, essa habilidade, ela precisa que você dê bastante atenção a ela. A quarta habilidade é identificação de pontos de gargalo no seu time. O que é isso? Quando você tem um problema, você pode resolver aquele problema de uma forma pontual. Muita gente fala, não, mas eu quero saber a causa raiz. A causa raiz, ela pode ser uma questão de processo e não somente uma parte comportamental. Traduzindo, quando você tem algum problema acontecendo na sua equipe, você pode trabalhar de uma forma paliativa resolvendo aquele problema na hora. Você pode trabalhar na causa raiz, que, por exemplo, é um fornecedor. Um fornecedor está com a qualidade baixa, então eu vou trabalhar
primeiro eu peço para ele resolver esse problema. Ele resolveu o problema de uma forma paliativa, ótimo, consegui passar desse momento. Agora eu falo de um outro ponto, onde o fornecedor está fazendo de uma forma recorrente esse problema para mim. Está trazendo de uma forma muito recorrente. Então isso está gerando um problema no meu dia a dia. O que normalmente as pessoas fazem? Um líder comum, ele vai olhar para um fornecedor e vai verificar esse fornecedor e vai fazer um plano de ação com esse fornecedor para que ele melhore a prestação do serviço dele, ou a entrega do produto, a qualidade do produto dele. Isso é natural. E isso é o que todo líder deve fazer. Só que um líder executivo, ele olha por um outro viés. Ele olha, será que o meu processo de trabalho, eu consigo me proteger de cenários como esse? Será que eu posso mudar o meu processo para proteger o meu time de falhas recorrentes? A concorrência faz muita diferença na qualidade das coisas que a gente recebe. Agora, quando você tem um processo que você consegue olhar por fazendo uma análise de qualidade, consegue otimizar o seu processo para prevenir falhas, para prevenir problemas, você é muito mais efetivo. Você se torna mais eficiente no seu processo e você consegue ser muito mais efetivo, porque isso te economiza tempo e te economiza decisões, poder de decisão. Tomar decisões toma muita energia e às vezes a decisão não está na camada operacional, não está nem no líder, não está nem no líder executor, não está nem na sua camada de líder executor. Mas a decisão tem que ser escalada, você tem que passar para níveis acima para que seja tomada alguma decisão. Um líder executivo consegue olhar de uma forma clara para gargalos, olhar de uma forma muito clara para esses problemas, consegue trazer o processo e identificar o que ele pode fazer para otimizar esse processo, para que a decisão se tome automaticamente ao se executar as atividades, para que não dependa do líder executivo tomar decisões, e sim o processo vai resolver o problema automaticamente. Tá? Um líder executivo, ele tem muito olhar para identificar esses pontos de gargalos e resolvê-los não só na causa raiz, mas preveni-los para que ele não ocorra novamente. Essa é uma habilidade muito importante e que até entre os executivos, poucos executivos tomam essas atitudes. Poucos executivos conseguem olhar para esse olhar, porque muitas vezes a gente está no olho do furacão, muitos problemas acontecendo, mas quando o olhar do executivo ele é clínico, ele é cirúrgico, ele olha de uma forma preventiva, não só para matar a causa raiz daquela situação, mas uma forma preventiva para que aquilo não aconteça novamente. O quinto ponto a quinta habilidade conecta diretamente com o que a gente acabou de falar, que é a identificação de necessidade de otimização de processo. Se você for fazer um comparativo do como você trabalha hoje, você vai ver que você melhorou muito ao longo do tempo. Você vai ver que as suas habilidades evoluíram, que o seu processo evoluiu. Quando você trabalha numa companhia grande, nem precisa ser tão grande. Se você tiver um processo de desenvolvimento, você pode identificar pontos de gargalo ou pontos de otimização. Como, por exemplo, se você está fazendo atendimentos e todos esses atendimentos as pessoas ficam sentadas na sala de espera, esperando 10 minutos, você até chegar a secretária fazer o atendimento, fazer a triagem, o atendimento e esperar o atendimento efetivo do médico. O que você pode fazer para otimizar esse tempo? O que você pode fazer para reduzir o tempo de espera? Ou o que você pode fazer para agregar valor ao seu negócio naquele momento que tem uma pessoa te esperando? Você poderia melhorar a experiência do seu cliente no momento que ele está esperando. Seja com alguma atividade, seja com alguma dinâmica
que seja interessante para o dia a dia. Eu não conheço o seu cliente, cada um tem um cenário, mas você pode fazer algo para trazer um bem-estar e uma excelente experiência para o seu cliente, para que ele volte. Um líder executivo consegue olhar para isso e não só olhar no processo, identificar o processo onde ele pode mudar, mas ele também olha para evoluir a experiência do seu cliente, a experiência do seu usuário. Hoje a Disney é a Disney porque ela olha a experiência dos seus clientes, dos seus visitantes. A Apple é a Apple hoje porque ela se propôs a fazer uma transformação em como as pessoas se comunicam. A Apple não é uma fabricante de celular, a Apple não é uma fabricante de notebook, tablet. Ela é uma empresa que traz uma experiência nova de comunicação entre as pessoas. Com isso, faz com que ela foque na experiência e através de aparelhos eletrônicos ela traz essa experiência para as pessoas. Quando eu falo de uma habilidade de líder executivo e eu falo que ele tem uma habilidade de identificar necessidades de otimização de processo, ele tem uma habilidade de olhar clinicamente e olhar não só para o que os seus olhos estão vendo, e sim trazer uma experiência nova. E essa experiência nova talvez seja substituir um processo manual por uma máquina automática. Talvez seja substituir o que algumas pessoas fazem por um software. E eu posso colocar essas pessoas para fazer uma atividade que seja mais eficiente na experiência do usuário. Então, essa habilidade de um gerente executivo, de um líder executivo, ela é essencial para levar a empresa para outro patamar, para trazer experiências novas de produto, experiências novas de serviço. E isso, gente, não vai partir da sua camada operacional, não vai partir das pessoas que trabalham diretamente com você, a não ser que você seja líder de líderes e você traga essa possibilidade e você traga que você impulsione os seus líderes a que eles pensem dessa forma. Você não vai ter essas soluções. Um líder executivo ele precisa pensar dessa forma para elevar o nível da companhia para um outro patamar. Isso, gente, é muito importante e isso vai fazer toda a diferença na sua escalada como líder executivo. Quando eu falo de inteligência emocional, eu trago aqui a sexta habilidade essencial para um líder executivo, que é inteligência emocional. Eu sou cristão e eu tenho um exemplo muito importante na Bíblia que eu sempre falava para as pessoas. Cristo ele é emoção ou ele é razão? E ele, como um bom líder, que é um líder até hoje a maioria das pessoas no mundo seguem ele era muito razão. No momento em que ele deixava de ser razão, quando a carne começava a falar muito forte, ele tinha os métodos para que ele pudesse voltar à razão, que era orar e jejuar. E o líder executivo é um líder que ele não pode deixar a emoção tomar conta das decisões dele. Então é um ótimo exemplo que está na Bíblia, que eu trago para a minha vida profissional e é o que tem impulsionado a minha vida profissional. Quando eu falo de um líder executivo, eu falo de um líder racional, um líder lógico, um líder que tem as informações na mão para tomada de decisão. Quando eu falo de um líder operacional, é um líder que está lidando diretamente com o time, passa por muitos problemas. Quantos problemas eu passo no meu dia a dia? E pessoas que estão desesperadas, e aí você tem que absorver toda aquela emoção das pessoas, mas você precisa, como um líder executivo, para você alcançar um outro patamar, você precisa pegar a mensagem, separar a emoção da mensagem, trabalhar a mensagem em prol do seu projeto, em prol da sua empresa.
e você sim cuidar do emocional do seu time. Você tem a responsabilidade de cuidar das pessoas. Só que é muito sensível esse momento, porque você tem o emocional e você tem o racional. Talvez em alguns momentos isso conflite. Agora lembre-se, quando você é um líder, você é um representante da empresa. Você tem que levar resultado para a empresa. E a empresa depende da sua habilidade e da sua inteligência emocional para ajudar os seus líderes, ao mesmo tempo que você potencializa e faz as suas entregas, que você faz a empresa crescer, a empresa se desenvolver. A gente vai falar agora da sétima habilidade de um líder executivo, que todo mundo deveria ter essa habilidade, mas quando a gente deixa sempre o nosso emocional falar mais alto, essa habilidade, a sétima habilidade, ela acaba não se desenvolvendo. Que é a sétima habilidade é a habilidade de identificar o que está oculto, de ter um estado de curioso. Um líder executivo, ele não pode deixar algumas coisas passar, mas algumas coisas estão nas entrelinhas. E pode ser por má fé ou até nem é por má fé. Talvez seja porque o profissional que trabalha com você não tem tanta habilidade, quer falar com muito anseio de falar as coisas que quer falar, mas não fala detalhes importantes. Então você, como líder, precisa identificar alguns detalhes para que você possa argumentar com o seu time, para você descobrir alguns detalhes que talvez sejam problemas que vão acontecer no futuro, mas você, com um olhar cirúrgico de líder, você consegue captar essas informações e você consegue trabalhar com antecedência, fazendo uma gestão eficiente dos riscos das suas atividades. Então, uma habilidade importantíssima de um líder executivo é estado de curioso, é a habilidade de identificar o que está oculto, de que os seus olhos não estão vendo. Para isso, você precisa se desenvolver, mas conhecer o seu time e esteja sempre em estado de curiosidade, porque as coisas mais importantes não são ditas. As coisas mais importantes são respondidas quando você pergunta. Bom, vamos falar agora da oitava habilidade de um líder executivo. A oitava habilidade é a capacidade que o líder tem de fazer uma avaliação de performance ética e eficiente. Para fazer uma avaliação de performance, você precisa ter muita clareza do que você vai avaliar. E você avalia com base em critérios pré-definidos. Se você precisa fazer uma avaliação de desempenho, você precisa primeiramente ter claro para você o que você vai avaliar e qual é o objetivo da sua avaliação. Por que eu falo isso? Muitos líderes fazem uma avaliação com critérios próprios. E essa avaliação com critérios próprios normalmente é falha, porque nós somos falhos, nós temos emoção e nós avaliamos muito utilizando a nossa emoção fazendo essa análise. Se você não tiver um critério muito bem claro e principalmente você ter definido esses critérios no início e informado todo o seu time, olha, gente, eu estou fazendo agora, a gente vai passar por um período de avaliação. A partir da próxima semana vocês vão ser avaliados e essa avaliação vai ser baseada nos critérios X, Y e Z. Para que vocês tenham 100% de eficiência, vocês têm que atingir tal índice nesses critérios. Ok. Chega no final da avaliação, você deve confrontar o que você estipulou de meta e objetivo dentro daquele período e avaliar o resultado. Tudo que foge disso, você está tendendo a avaliar com os seus critérios próprios. Isso quer dizer o que, Jorge? Isso quer dizer que as pessoas que estão sendo avaliadas trabalharam no melhor delas, mas os seus critérios de avaliação vão deixar esse profissional abaixo da avaliação,
Isso vai fazer com que o seu time se desmotive, se desconecte de você, e você vai perder o seu time provavelmente em pouco tempo. Esses profissionais vão pedir demissão ou até vão sair para outros empregos ganhando até menos, mas procurando sempre um ambiente justo para trabalhar e se desenvolver. Então, alguns critérios muito importantes de uma avaliação de desempenho, para você fazer uma avaliação de performance de profissionais, um líder executivo ele tem que saber os 5 passos para uma avaliação ética. Você tem que definir critérios, os critérios têm que ser muito claros e objetivos, tem que ser baseado num período definido de tempo, você precisa avaliar todo mundo e comunicar com antecedência, e no final você tem que comunicar todos esses processos, todos esses resultados de uma forma construtiva, porque uma avaliação de desempenho com resultado, você tem que trabalhar ele de uma forma construtiva para desenvolver o profissional. Sem esse desenvolvimento do profissional, você como líder também não se desenvolve. Lembra, você como líder operacional, para passar para um líder executivo, alguém tem que assumir o seu posto. Então você tem que desenvolver o seu time. A avaliação de desempenho ética é base. Muita gente fala, eu gostaria que a avaliação seja justa. Justa é obrigação. E ela tem que ser ética também. Por que eu digo ética? Porque uma avaliação ética ela é pautada nos princípios da empresa, não nos princípios do líder. Então, uma avaliação de desempenho ela tem que ter esses 5 pilares que eu comentei com vocês. No liderança objetiva, no método liderança objetiva, tem todos esses passos, tem um treinamento, uma parte específica, um bônus que eu dou para vocês de avaliação de desempenho ética e justa. Com isso eu tenho um passo a passo, um checklist para que vocês possam implementar no dia a dia de vocês. Então, esse critério é fundamental que vocês saibam e tenham isso afiados, tá bom? E vocês também, como líderes, não fazem essa avaliação sozinhos. Vocês têm um time, vocês precisam montar e capacitar um time para que todo mundo possa junto fazer essa avaliação e aferição juntos. A 9ª habilidade de um líder com cargo executivo é realizar um acompanhamento eficiente. Vocês já devem ter ouvido falar muito na palavra delargar, né? Isso não pode acontecer. Primeiro, porque delegação não é eliminação de responsabilidade. Pelo contrário, a delegação quer dizer que uma outra pessoa vai fazer, mas você continua sendo responsável. Então você tem a responsabilidade de acompanhar. E para que você possa fazer um acompanhamento eficiente, você como líder, você tem que ter essa habilidade. E quando você se conhece, você consegue identificar quais são as suas fraquezas e os seus pontos fortes, você consegue preencher algumas lacunas que você sabe que você deixa passar. Existem perfis de profissionais que têm muita iniciativa, como eu comentei, e tem pouca acabativa. Se você é um líder que tem muita iniciativa, mas que você deixa muita coisa em aberto, isso não tem nenhum problema, tá, gente? Mas você sabendo dessa sua característica, você tem que procurar algum profissional que tenha uma boa acabativa para que ele seja um par seu, para que no momento em que você precise, você deu o gás, fez o 80-20, gastei um esforço enorme agora no início, consegui boa parte do resultado, mas o projeto tem essa parte finalzinha aqui, que é uma parte chata, que eu não gosto muito. Então, fulano, você pode me ajudar aqui? Então, vamos terminar, eu estou te delegando aqui, beleza? Semanalmente eu vou acompanhar com você para ver se você vai finalizar, ok? Ok. Então, você como líder precisa identificar os pontos fracos e os pontos fortes de todos os membros do seu time, para que você possa delegar e que você possa acompanhar de uma forma muito eficiente. Tem profissionais que você tem que acompanhar semanalmente ou até diariamente para garantir que ele vai entregar. Tem outros que você joga na mão dele, que ele fala, cara, manda para mim que eu resolvo. E ótimo. Isso é ótimo. Então, vamos lá. Você entrega para essas pessoas, mas tem outros que você tem que dar uma atenção dobrada. São maus profissionais? Não. São profissionais que simplesmente têm características diferentes. Cada um de nós é importante, cada perfil comportamental é importante para o seu time.
Mas você, como líder, precisa desenvolver uma habilidade de fazer um acompanhamento cada vez mais eficiente para o seu time. Você não pode perder o seu time de mão. Você tem que ter o seu time na mão. Para isso, você tem que tomar decisões sim, mas o seu time tem que trazer as informações para você de uma forma cadenciada e estruturada. Essa habilidade de acompanhamento do seu time, ela é uma habilidade que, se você não tem, você precisa desenvolver uma estrutura, uma organização para que esse acompanhamento seja cadenciado, para que você tenha constância e que você tenha uma continuidade. Para que você também, com essa constância, com essa disciplina, você possa formar profissionais para que, quando você esteja de férias, esses profissionais consigam dar andamento e evoluir de uma forma que você não seja acionado. Você precisa tirar férias e ficar ausente para desligar, para que quando você volte renovado. Então você precisa acompanhar o seu time e ensinar esse acompanhamento para que eles amadureçam e que isso elimine alguns pesos do seu ombro. E agora a gente chega na 10ª habilidade de um líder executivo. E a 10ª habilidade é a tomada de decisão. Tomar decisão, todo mundo toma, né? Todo mundo toma decisões. Só que quando você é um líder, você não pode tomar decisões baseadas em emoção. E o que eu vejo muito no dia a dia são líderes tomando decisões com base em emoção. Essas emoções, elas atrapalham e não deixam a liderança ver alguns aspectos que são muito importantes. Primeiro de tudo, o balizador de tudo, é qual o propósito da atividade que você está fazendo. Eu faço sempre uma analogia de um projeto com uma pessoa. Nós temos CPFs, a empresa tem um CNPJ, o seu projeto ou a sua área também tem lá um número de identificação. A empresa tem uma necessidade que está definida no seu plano estratégico e no seu plano de negócios. E ela tem uma missão e uma visão. Essa missão, ela desdobra entre as áreas e a sua área tem uma missão também. Essa missão, se o seu projeto, se você trabalha numa área ou num projeto, o seu projeto, a sua área tem uma missão. E quando um líder precisa tomar uma decisão, essa decisão tem que ser fundamentada na missão. E essa missão, ela tem que vir junta de indicadores. E você, como líder, é o responsável por criar e acompanhar esses indicadores de uma forma muito eficiente, muito efetiva. Quando você tem todas essas informações, você consegue tomar a decisão de uma forma muito mais clara e muito objetiva. E tem uma coisa que os seus liderados, eles vão te seguir. Você vai ser muito mais eficiente com o seu time se eles perceberem que você, como líder, você segue uma missão que é muito maior do que você. Você está seguindo uma missão que é muito maior. O time vai seguir você porque você não está colocando os seus interesses como principal ponto. E sim, você é o representante do time, você é o representante da empresa, representante de uma causa muito maior. O time vai comprar essa briga junto contigo, vai engajar e vocês vão entregar. Vão vencer alguns desafios e vocês vão entregar. Então a tomada de decisão não pode ser baseada em emoção, não pode ser baseada em opinião própria, ela tem que ser baseada em números, fatos e dados. E isso fica muito fácil de você conduzir quando você tem clareza das informações. E para isso, você, como líder executor que quer ser um executivo, precisa treinar o seu time para que eles te tragam as informações certas no momento correto, para que você possa tomar a decisão mais acertada para a empresa. E a decisão é sempre em prol da empresa, do projeto. Decisões de gestão de time acontecem e a gente precisa fazer, a gente precisa tratar e cuidar das pessoas. Mas, sobretudo, todos nós, como equipe, temos uma missão para entregar para a empresa, porque a empresa depende de resultado. Nós, meros mortais, se sentirmos fome, a gente pede o vizinho comida e ele vai dar a gente. A gente pede comida na rua, a gente não morre. Mas uma empresa que não tem receita,
ela simplesmente fecha as portas. E quando uma empresa fecha a porta, não é só o dono da empresa que fica triste, são várias famílias que deixaram de ser assistidas. Então cabe nós, líderes, prezarmos pelas empresas que nós trabalhamos, darmos resultados e sermos eficientes. E isso, aliado a uma postura executiva, abre muitas portas da sua profissão, abre muitas portas profissionais para você, seja na empresa onde você está, seja em qualquer outra empresa. Porque você, como líder, um bom líder, você tem espaço em qualquer empresa no Brasil hoje em dia. E a gente tem uma estatística muito importante, que no Brasil, 90% dos profissionais que atuam no cargo de liderança não tem formação ou nenhum curso de liderança. Se esse é o seu caso, deixa seu comentário aqui, que eu queria ouvir um pouquinho você. E me siga, a gente está finalizando essa live, a gente vai ter outras lives daqui para frente, espero que você esteja curtindo esse conteúdo. Esse é uma live muito direcionada para as habilidades do líder. A gente vai ter uma próxima live na quinta-feira, fique atento e espero você. Compartilha com quem você acredita que precisa ouvir, que precisa se desenvolver, e fico à disposição. Manda comentário, manda um direct pra gente no Instagram, e vejo você aí na próxima live na quinta-feira, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, um excelente descanso.